Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo, sou piloto de avião e professor, e hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre a prova ICAO e como essa prova funciona. A prova ICAO, conhecida no Brasil como Santos Dumont English Assessment, é a prova oficial da aviação para habilitar um piloto que procura o inglês técnico para aviação. Resumindo, é uma prova de inglês para a parte de aviação. Se você tem a prova do TOEFL, se você tem a prova do curso de inglês, se você terminou o curso de inglês, não sei o quê, cara, nada disso vai valer no fim das contas. O que vale é a prova ICAO. É uma prova que a gente faz com um examinador credenciado. Na verdade, são 2 examinadores na sala, mas um deles que vai conversar com você de fato. E é uma prova de inglês, dura em torno de 40 a 45 minutos. Tem 4 fases, que aí eu desenvolvo um pouquinho mais pra frente. Basicamente, você vai gastar um pouquinho ali seu inglês. E um ponto que eu acho interessante destacar já agora no início é que é uma prova de inglês. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Não é uma prova de aviação, tá? Você não tá fazendo a banca da ANAC, por exemplo. O examinador, ele tá ali pra ver como você estrutura as suas frases, como você desenvolve os assuntos. Às vezes você vai falar alguma coisa que não tá 100% correta, mas, cara, se você falar com a estrutura de inglês correta, o examinador não vai ligar muito, sabe? Tipo, não é porque você explicou o princípio de Bernoulli em inglês errado que você vai reprovar na prova ou alguma coisa assim. Lembra sempre disso, é uma prova de inglês. Essa prova de inglês, ela tem 6 níveis, então a gente fala K1, 2, 3, 4, 5 e o nível 6. Do 1 ao 3 é um inglês mais básico e é um inglês que não é aprovado na prova, então seria como se você reprovasse e isso não vale para você entrar numa linha aérea, por exemplo. O inglês 4 é o inglês que a gente fala que é o operacional, que é o que você já consegue desenvolver, já consegue falar inglês e já consegue ter alguns vocabulários ali na parte de aviação. O inglês ICAO 5 já é um inglês para o cara que já é um pouco mais avançado, já consegue desenrolar melhor no inglês, já tem os vocabulários mais interessantes, já usa os advérbios, usa algumas palavras e alguns termos em inglês que vão embasar melhor a sua prova e vão mostrar que você tem mais base ali pro inglês. E o ICAO 6 seria o cara que é fluente no inglês. O fluente, ele não precisa fazer outra prova de ICAO. O fluente, ele é fluente meio que pra vida toda e tal, então ele não precisa fazer prova. Agora, o 5 e o 4, a gente precisa fazer prova. O ICAO 5 de 6 em 6 anos e o ICAO 4 de 3 em 3 anos. Por isso que é interessante que você tire a nota mais alta possível, porque você começa a espaçar um pouco mais e você tem mais tempo para estudar, buscando sempre o ICAO 6 ali na sua carreira. A prova ICAO, ela é muito interessante que a gente coloque na nossa carteira, porque, pensa comigo, quando a gente vai para uma contratação de linha aérea, tem alguns requisitos que são obrigatórios. Então, todo mundo que estiver lá para ser contratado vai ter PC Multi FR, vai ter Jet Training, PLA teórico, 500 horas de voo, às vezes até um pouco mais, mas o mínimo ali normalmente são as 500 horas. E uma coisa que pode te diferenciar dos outros, além das horas ali, claro, né, é o ICAO. É uma coisa que se você tiver uma nota mais alta no seu currículo, você já é colocado num outro nível para ser contratado, tá? Então por isso que é interessante a gente desenvolver melhor aí no inglês, porque você já diferencia quando você tá numa contratação de linha. Algumas pessoas me perguntam, tipo, nunca estudei inglês, vou começar a estudar para ICAO. Cara, é interessante que você já tenha uma base do inglês. Busca um curso, até online dá pra gente fazer hoje em dia, tem o Duolingo, tem essas paradas que você consegue já treinar inglês em casa e começa a formar essa base que vai desenvolver melhor o seu inglês. Se você não tiver a prova ICAO, sinto te dizer, mas você não vai conseguir desenvolver bem a aviação. Desde os primeiros voos do piloto privado, os manuais já são em inglês, as cartas também, algumas já são em inglês. É interessante que você já saiba alguma coisa de inglês para você conseguir desenvolver melhor. E claro, na linha aérea, cara, manual dos Boeing, dos Airbus da vida, tudo em inglês. Por isso que é interessante que você estude desde o início. Antes de pensar na prova ICAO, caso você não tenha inglês, não saiba inglês, já começa a estudar desde agora, cara. Não tem tempo ruim não, é começar agora mesmo para focar no ICAO mais pra frente. A prova é dividida em 4 partes. A primeira é Aviation Topics. E, na verdade, Aviation Topics, o examinador, ele vai conversar um pouco com você justamente sobre você, perguntar sobre a sua história, como que você começou a voar, se você tinha esse sonho desde criança, e perguntar algumas coisinhas em inglês ali pra dar uma desenrolada mesmo, dar uma relaxada ali pra você fazer a prova bem. E depois, ele vai fazer algumas perguntas relacionadas à aviação. E, normalmente, ele vai dividir em 3 tempos verbais, que seria no passado, presente e futuro. Então, ele vai perguntar o que mudou
mudou na aviação nos últimos 10 anos, por exemplo, uma pergunta bem clássica. Ou no futuro, o que você acha que vai mudar na aviação daqui 10 anos? O que a tecnologia influenciou na aviação nos últimos 10 anos? Então são essas perguntas assim sobre aviação. Ou, por exemplo, o que é a V1 e o que é a V2? O que é o lift-off moment, né? Que é o momento que você deixa o solo ali, a roda do avião sai do solo. O que você faria em caso de uma emergência logo após a decolagem? Algumas coisinhas ali de aviação também. Já é o momento de você usar alguns vocabulários específicos e você conseguir formar frases legais. Parênteses aqui, eu tô fazendo o curso da ICAO, recomendo bastante. O Ed Flar é um professor excelente, gostei muito do curso. Vou fazer a minha prova aí no próximo ano, daqui pelo menos uns 6 meses que eu ainda tenho para estudar. E tô desenvolvendo muito bem. E ao final do curso, ele disponibiliza 10 horas pra gente fazer a prova ali simulando com ele. Então é um curso muito bom. E no curso ele desenvolve essas perguntas que caem constantemente na prova. É tiro e queda, assim. São perguntas que normalmente que a galera que faz a prova relata pra ele, já tem umas perguntas meio padronizadas e a prova não muda faz algum tempo. Por isso que é legal você fazer um curso com um cara que já tá ali com contato com a galera que faz a prova. Então a Aviation Topics é basicamente isso. Você usa alguns vocabulários. Uma coisa que eu aprendi que é muito importante no curso, que talvez seja a mais importante, que foi pelo menos pra mim, foi de você organizar o seu discurso. Pensa no discurso como uma redação. A gente não começa a redação com inicialmente, aí no meio a gente coloca além disso, e no final a gente coloca portanto. Quando a gente vai fazer uma fala, a gente faz isso. A primeira vez que eu fiz a entrevista com o Ed Flar, cara, eu sempre desenvolvia, viajava, não sei o que, e terminava that's it. Que é tipo assim, cara, acabei de falar e é isso. Isso demonstra que você não organizou o seu discurso. Você só falou. E isso pontua na prova. Quando você usa essas palavras tipo inicialmente, além disso, ademais, portanto, em conclusão, tudo isso vai pontuar pra você. Então, uma das coisas mais importantes, talvez o resumo do vídeo todo seja isso. Desenvolva o seu discurso de forma organizada. Organiza o discurso na cabeça. O Ed Flar fala bastante também dos 3 exemplos. Sempre que você vai falar alguma coisa, dá 3 exemplos. O que você acha que a aviação vai melhorar no futuro? Vai melhorar na parte tecnológica, vai melhorar na estrutura do aeroporto e vai melhorar no terminal de passageiro. É isso. Mas é óbvio que vai melhorar os GPS, é óbvio que vai melhorar a tecnologia dos aviões, não sei o que, esqueci de falar isso. Cara, é o que eu te falei do início. O examinador não tá nem aí se tá certo ou errado. O foco do examinador é no inglês. Então, se, cara, porra, esqueci de falar de avião, mas falei do aeroporto, falei da estrutura do terminal, falei das pistas e, sei lá, falei do ILS, acabou, tá certo. Entendeu? Não necessariamente precisa ser uma prova, porra, pra você embasar em artigo de aviação, em livros que você leu. Não, fala a parada certa em inglês que tá tudo certo. Então, o Aviation Topics é isso, é esse momento que o examinador vai desenrolar com você ali, essa parte de inglês, mais conversação mesmo, bem direta, perguntas bem claras e tudo mais. Você pode perguntar, pelo menos uma vezinha, se você não entender, tá? Não sai igual um maluco, repeat please. Porra, não funciona, né? Você pode fazer uma pergunta mais bonitinha, could you repeat this sentence? I didn't understand, alguma coisa assim, que você consegue desenvolver melhor e você ganha um pontinho de interação ali também, que é legal. Não mete um repeat please, né? Tipo, brigando o cara. Depois a gente tem uma parte da prova bem legal, que é a Interacting as a Pilot. Essa parte já é uma parte que a gente vai ouvir algumas gravações e a gente vai responder o controle de tráfego aéreo e depois a gente vai usar o discurso indireto. Então é uma parte que normalmente o controlador vai ter um sotaque e você pode anotar as coisas ali na folha. Você pode pedir para ele repetir 2 vezes. Agora eu não lembro se ele repete oficialmente 2 vezes ou se você pede, mas se ele não repetir, você pode pedir sem perder ponto. E aí, mesma coisa, você tá falando com um controlador de tráfego aéreo, então você não vai meter um repeat please, é uma coisa um pouco mais formal, né? Could you repeat? I didn't understand, could you repeat? E sempre você vai ser o ANAC 123. Então, Guarulhos Tower, ANAC 123, could you repeat the message? É isso. Essa parte é bem legal, que você foca ali na parte de comunicação de fraseologia prática mesmo, de inglês bem prático ali. E normalmente vão ser algumas situações meio bizarras. Não vai ser uma aprovação de plano de voo, alguma coisa assim. Vai ser uma emergência, um bird strike, ou uma aeronave que entrou na tua frente, alguma coisa assim diferente, tá? Então essa parte é o Interacting as a Pilot. Depois a nossa terceira parte da prova é a Unexpected Situations. Essa parte é uma parte que a gente vai ouvir áudios trocados entre controlador e piloto, aí você não é mais o piloto, e normalmente vai ser uma situação também, como foi na parte anterior, uma situação diferente, uma situação bizarra, bird strike, um runway excursion, alguma coisa assim, e aí você vai ouvir os dois conversando, anota tudo ali que você conseguir de informação. Um ponto importante é, o call sign do piloto e do controlador não é tão importante. Às vezes vai ter, cara, o centro de um 6
sei da onde, do Oriente Médio, você, cara, não precisa anotar, tá? Você pode falar só the controller said, não. The pilot said, não. Durante toda a prova, como eu falei antes, organize o seu discurso. Então, initially, the pilot reported that he had an emergency engine flame out. After that, the controller asked him how many passengers he had on board, how much fuel he had on board, how was the endurance. Se eu não me engano, vão ser 3 áudios, tipo piloto, controlador piloto, ou talvez 4, mas é isso. Unexpected situations, que são situações aí inesperadas mesmo. E a última parte que é legal é a Picture Description and Discussion. Então, essa parte é muito interessante porque o examinador vai te mostrar uma foto. Uma coisa que sempre vai aparecer na foto é um avião. Eu acho que é meio óbvio, né? Mas sempre vai aparecer um avião, normalmente em situações também inesperadas e esquisitas, mas pode aparecer, por exemplo, um embarque de passageiros na chuva, um embarque normal. E aí você fala isso, tipo, um embarque normal de passageiros e tal. E aí, claro, tem formas de você explicar essa imagem buscando ali os vocabulários e tudo mais. Então você não fala, tipo, o avião saiu da pista. É uma prova de inglês, né? Então você fala, essa aeronave é um Boeing 737, parte da fuselagem é pintada de branco, ele é operado pela empresa tal, é um modelo narrow body, twin engine. Aí você pode falar do cenário, esse avião saiu da pista, runway excursion, ele parou na grama, então provavelmente essa situação aconteceu após o pouso, ou pode ser até após a decolagem. O cenário do aeroporto é assim, já tem bombeiro na pista, tem espuma, não sei o que. Tudo isso você vai falando em inglês e descrevendo a imagem que você tá vendo. E ao final do Picture Description, tem a parte de Discussion. Provavelmente o examinador vai te perguntar o que pode ter acontecido antes, o que vai acontecer depois, o que vai acontecer com a aeronave, como os pilotos agiram naquela situação antes da emergência. É uma parte também que o examinador vai buscar ali, que você explica um pouquinho. Aí, como eu falei, cara, você pode explicar. Claro que é legal você buscar os vocabulários, mas você pode explicar de uma forma mais resumida. Você pode buscar de uma forma mais a nível de inglês correta e a nível de aviação às vezes não tão certinho assim. Claro, é legal juntar os dois pontos, mas se não tiver 100% certinho, não tem problema. Gostaria de recomendar 2 livros para vocês, que são livros legais para vocês lerem com relação à prova de inglês da ICAO. Primeiro é esse livro da Bianchi, Como Passar no Teste de Proficiência da ICAO. É um livro maneiro para embasar um pouquinho os seus conhecimentos em relação à prova se você estiver mais perdido. E ele tem algumas dicas bem importantes. Recomendo também que vocês façam algum curso, pode ser até um curso online, para vocês conseguirem desenvolver melhor o inglês de vocês. E um curso que tenha entrevistas com o professor, para que você simule a prova. E um outro livro que eu recomendei no vídeo passado, mas que eu acho que é sempre bom falar dele, é esse aqui do comandante Thiago Brenner, que é o Aircraft Performance, Weight and Balance. Esse livro é muito legal, não é sobre a prova ICAO, mas ele tem diversos vocabulários muito importantes em inglês, que é legal que vocês leiam. Então, se vocês já estiverem num nível mais tranquilo de inglês, comprem a versão em inglês, que ele é mais desenvolvido, segundo o Thiago Brenner mesmo, e vai te dar muita base para fazer a prova. Então, pessoal, resumindo o vídeo e um momento dicas para a prova e tudo mais, estude inglês normal. A base toda da prova vai ser o inglês normal. Então, você não precisa estudar especificamente o inglês de aviação, pelo menos no momento não inicial. Depois que você tiver uma base legal de inglês, aí sim você estuda o inglês para aviação. Outra dica muito boa é estruture a sua fala. Pense na sua fala como uma redação, com começo, meio e fim, tá? Isso ganha pontos na estrutura mesmo, que é um critério de avaliação. E são 5 critérios que a gente tem: vocabulário, estrutura, pronúncia, interação, compreensão e fluência. Pelo menos a parte aí de estrutura você ganha bastante ponto quando você usa esse discurso organizado. Outra dica muito boa na verdade, 2 diquinhas, né? Ouça canais de aviação que falam inglês. Existem canais que falam tanto da parte da fraseologia ali, controlador e piloto conversando. Existe um que eu esqueci o nome, mas vou deixar no card aí, que é um que normalmente são incidentes ou acidentes, alguma coisa assim, de controlador e piloto. É legal de vocês ouvirem. Ou tem um outro canal também, que é acho que é Mentor Pilot, alguma coisa assim. É um rapaz que acho que ele é espanhol, mas ele fala tudo em inglês no vídeo e ele explica acidentes aéreos em inglês. São vídeos documentários, assim, então são vídeos ali de 40, 50 minutos. E nesses vídeos ele explica todos os detalhes ali do relatório de conclusão ali do acidente, do relatório final do acidente. Então são vídeos bem legais pra você ver. Mas assim, acha alguém que você gosta, que fala de aviação, e começa a acompanhar esse cara falando inglês, porque das duas, você começa a treinar seu inglês ouvindo ali, e ao mesmo tempo você começa a pegar alguns vocabulários de inglês também. E uma dica muito legal também, que na verdade é uma dica que ela vem com o nivelamento de um curso que você faça, seja um curso online, um curso presencial, é que você foque no inglês que você tá mais ou menos ali no nível. Se você tiver um inglês mais básico, a ideia é focar no nível 4, e foca no nível 4 para passar no nível 4, não pensa no nível 5 ainda. Mas se você já tem um inglês melhor, já tá ali no avançado, intermediário avançado e tal, aí você já foca no nível
nível 5, que é top. Pra gente fazer o nível 6 no Brasil hoje em dia, até onde eu sei, a gente precisa na prova tirar o 5 Plus, que é o 5 que você desenvolve muito bem e tudo mais, e aí você vai ser chamado na ANAC, a ANAC vai mandar uma mensagem para que você vá na base deles e tal, e faça uma prova novamente com o examinador para bater o martelo se você é nível 5 ou 6. Se você for mal na prova do nível 6, por exemplo, você não perde nada pro nível 5, você continua ali com o nível 5, mas tem essa questão aí, porque um tempo no Brasil a gente ficou sem credenciar os pilotos para nível 6, agora voltou nesse esquema de 5 Plus, e aí você vai fazer a prova para tirar nível 6. Caso você vá mal na prova, aí não tem problema, você continua com o nível 5. E o legal de focar no nível 6 é que você nunca mais vai ter que fazer a prova, né? Então vai ser fluente em inglês. Então, pessoal, por hoje é isso que eu queria desenvolver com vocês. Procurem cursos online, eu vou recomendar esse que eu tô fazendo, que é o ICAO também. Leiam livros também, que é interessante para vocês embasarem melhor o conhecimento de vocês e vocês aprenderem tanto visualmente quanto na parte escrita e tudo mais. No ICAO ele tem os documentos escritos também, que é legal, então dá uma lida lá nos documentos. Tentem fazer provas práticas, né, tipo simulados ali com o examinador e tudo mais. Então esse curso ICAO ele fornece tanto a parte escrita, a parte de vídeo, como a parte prática. Se não me engano, mais ou menos ali umas 10 aulas, 10 horas, sei lá, de aula prática. Então por hoje é isso. Espero que vocês prestem aí a prova e desenvolvam ela bem, que vocês passem, tirem o melhor ICAO possível e que vocês tenham muito sucesso aí na aviação com essa prova de inglês. Como eu falei, eu vou fazer a prova ano que vem e aí eu volto aqui para falar para vocês como foi a prova, como que eu desenvolvi e tudo mais, dar as dicas ali de uma forma mais prática, mas por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveito esse convite para vocês conhecerem mais o meu canal, falo bastante de aviação, desenvolvo umas ideias aí sobre o piloto. Busquem aí meu canal, tem o meu Instagram também, que é o @professornasalturas. E por hoje é isso. Se você gostou, deixa o like, comenta se você já fez a prova, se você vai fazer a prova, se está marcada, se o inglês está legal, não está legal. Também se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos sobre aviação, a gente fala bastante disso aqui no meu canal. E é isso, valeu!